Olá, eu preciso compartilhar com você uma palavra poderosa do Senhor. Lá em Daniel, capítulo 3, versículo 23 ao 27, vai contar sobre um diálogo de 3 amigos diante do rei Nabucodonosor. Essa história ela vai falar sobre a diferença entre a honra e a obediência. Nós precisamos andar com as duas formas, honrando e obedecendo. Porém, a honra, o Senhor ele manda nós nos honrarmos às autoridades, né? Nós submetemos às autoridades. Porém, a partir do momento que uma autoridade ela viola aquilo que Deus nos pediu como ordenança para obedecer a sua palavra, nós não precisamos obedecer essa liderança que está nos distorcendo da palavra de Deus, naquilo que eu acredito, naquilo que a palavra me diz que eu preciso viver. Pois bem, porém, nós precisamos honrar. Não, a forma da honra é a forma como você fala, a forma como você se pronuncia diante das pessoas, a forma como você se posiciona diante delas. Não é uma forma desonrosa, dizendo que, por exemplo, no contexto desse livro de Daniel, quando ele fala sobre Nabucodonosor, em nenhum momento os 3 falaram de forma rude com o rei. Pelo contrário, eles continuaram dizendo, meu Senhor. Então isso significa que é a honra. Você tem o reconhecimento, a recompensa da honra, há algo poderoso, muito grande sobre isso. E o que eu quero chamar a sua atenção é que quando você está no princípio da honra e quando você está no direcionamento da obediência de Deus, você é livrado de muitas coisas que era para você morrer. Por exemplo, quando eu falei de Daniel capítulo 3, você vai ver ali que os 3 amigos, eles se posicionaram diante daquela sociedade. Houve um decreto para que todos, quando ouvissem o som da música, das trombetas, todos parassem, se ajoelhassem diante da estátua de ouro que Nabucodonosor fez para adorar. Porém, isso sairia da obediência daquilo que Deus tinha pedido para o seu povo. Então, eles foram diante do rei. E ali eles tiveram um diálogo com o Senhor. Então aqui vai falar que o rei, né, o decreto do rei fez com que eles tiveram que se apresentar diante do rei Nabucodonosor. E o que foi mais poderoso aqui diante dele, o rei trouxe aqueles homens para que se apresentasse diante. Então eles disseram, nós não precisamos nos justificar, né? Nós não queremos nos justificar. Foi apenas uma questão de tempo até que a desobediência deles fossem reveladas. Porém, a desobediência que eles tiveram ali foi porque estava saindo fora do princípio de que Deus tinha direcionado eles. Então, veja bem comigo aqui. Nabucodonosor, ele se irritou com o posicionamento daqueles meninos e pediu para que se aquecesse 7 vezes mais a fornalha. A Bíblia vai nos falar que quando os seus soldados foram levando aqueles homens atados, olha como que o inimigo ele é sujo, já não tinha como sair. Tinha ali soldados fortíssimos. Para que você vai ter que atar os braços? Para que você vai atar as pessoas, as pernas, para que elas entrassem na fornalha? É mesmo assim que o inimigo faz com as nossas almas. Ele vai tentar fazer com que você se sinta oprimido, se sinta amedrontado, ao ponto de que você sinta medo e queira retroceder. Mas aqueles meninos não retrocederam, aqueles jovens, aqueles amigos não retrocederam. Então eles foram diante da fornalha e aqueceram ainda muito mais para que eles pudessem ter medo, mas eles tinham convicção. Eles disseram algo tão poderoso que eles disseram, Senhor, o nosso Senhor, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha. Mas também se Deus não nos livrar da fornalha, eu não vou adorar o seu Deus, não vou adorar os seus deuses. Eu permaneço fiel àquilo que ele escreveu. Eu tenho convicção daquilo que ele escreveu. Não é sobre se ele vai fazer ou se ele não vai fazer. É sobre o que ele já fez por mim dentro, sabe? Então aquilo foi tão poderoso que ele ficou bravo demais, o rei. E aí foi lá e aqueceu a fornalha 7 vezes mais. No percurso que eles estavam indo para a fornalha, a Bíblia vai falar assim, que aqueles homens do exército que estava levando eles, que eram fortes, eles morreram de tão quente que estava, mas nenhum dano aconteceu com aqueles jovens.
Olha que poderoso que aconteceu ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia vai falar que nem cheiro de fumaça eles tinham. Aquilo que prenderam eles foi solto dentro da fornalha. Então eu quero liberar uma palavra para o seu coração. O inimigo pode até estar te trazendo a sensação de preso. Você vai ficar presa, você ainda vai morrer, eu tô te levando para a morte. Mas quando você tem certeza que a legalidade da obediência, você está indo perante Deus, você pode ter certeza que o Senhor te livrará. E se Ele não livrar, Marcela, o meu coração permanece fiel àquele que me guarda, aquele que tem o poder de fazer o que Ele bem entender. Se Ele vai fazer, glorificado seja o nome do Senhor. Se Ele não fizer também, glorificado seja o nome do Senhor. A transformação interna da obediência e da honra fizeram com que o coração dos três tivesse a convicção de que a soberania de Deus não estava no que ele poderia fazer, mas no que ele era. E o poder de Deus foi manifesto diante dos olhos de tantas pessoas. A Bíblia vai falar que veio governadores, prefeitos, veio várias pessoas de todos os lugares, porque eles não acreditavam no que estava acontecendo diante dos olhos dele. É exatamente assim que Deus faz na nossa vida. Diante dos olhos de todos, nós estamos sendo lançados pelo fogo, na fornalha ardente, muito mais aquecida para nos amedrontar, mas aquele que é fiel e poderoso pode nos livrar. E se ele não livrar, glorificado seja o nome do Senhor que vive e reina. Mas diante daquele momento, foi necessário que o livramento chegasse na casa dele. Quero dizer para você que o livramento está chegando na sua casa, a sensação de fornalha está chegando próximo. Há uma multidão olhando e dizendo, já era, vai morrer, vai se acabar, vai fulminar, vai virar pó, não vai viver para poder contar a história. Eu quero te dizer que se o seu coração estiver diante do princípio da honra, diante do princípio da obediência, da palavra de Deus, não tem nenhum tipo de amedrontamento, não há um tipo de decreto que o inimigo coloque diante de você que vai paralisar e que vai parar diante de você o agir de Deus. O Senhor tem livramento para dentro da fornalha. Da mesma forma e do mesmo grau que aqueles meninos foram humilhados, o nome do Senhor foi exaltado. E a Bíblia vai falar que o nome do Senhor foi decretado em todas as províncias, porque o que aconteceu, ninguém conseguiu explicar. Mas uma coisa a gente tem certeza, o coração daquele rei foi impactado. Através da sua vida, através do princípio da honra e da obediência, o Senhor fará milagres no seu lar, fará milagres no seu trabalho, fará milagres aonde for necessário que faça, mas você precisa estar no princípio da honra e da obediência. Deus abençoe a sua vida, o seu coração.